A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso querido irmão Edivaldo está nervoso, né? Está agitado. Calma, irmão Edivaldo, o que é isso? Fala a verdade, deixa você agitado, nervoso desse jeito, tá? Você pergunta aí, né? Pergunta aí, como é que é a sua pergunta sobre a salvação, né? Quem é que disse, né? Como é que você falou? Vou te provar, você ouviu de alguém que para a salvação não precisa de boas obras? É claro que está escrito, o Senhor Jesus mesmo ensinou, com fartura de versos, como você viu. Apresentei duas dezenas de versos onde ele fala que quem crê tem a vida eterna, não fala em boas obras, não fala quem crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna. Não fala que quem crê em mim é firme e fiel, tem a vida eterna. Não fala que quem crê em mim batiza, tem a vida eterna. Não fala que quem crê em mim pertence a um sistema religioso, tem a vida eterna. Edivaldo, é o Senhor Jesus. Você frequenta uma igreja que é uma comunidade cristã. E olha, veja, meu querido, é muito lindo o nome da nossa querida congregação cristã no Brasil. É diferente de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, que Deus, hein? Que Deus! Porque o nome de Deus está em todos os lugares. Não tenho nada contra os crentes da igreja Assembleia de Deus. Mas o nome de Deus está no espiritismo, na macumbaria, na idolatria, está em todo lugar. Os homens matarem milhares de pessoas desde o início da história da humanidade, fizeram isso em nome de Deus. Entendeu? Então, não pega bem, não é legal, né? Em nome de Deus aí para uma igreja, né? Mas a nossa querida igreja tem um nome lindo, Congregação Cristã no Brasil. Quer dizer que nós somos uma comunidade seguidoras do Senhor Jesus. Lá na frente está uma placa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entendeu? E a respeito da nossa salvação, o que ele diz é isso aí, quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou a conversa, meu filho. Que cabeça é essa sua? Se o próprio Deus está dizendo, aqui, primeiro, o segundo ponto de doutrina diz que ele é parte inerente da personalidade de Deus. Está entendendo? Está conseguindo ver isso aí? Muito embora eles tenham pervertido essa doutrina aqui no Inário número 5, pervertido, hein? Presta atenção, os caras... E mentiram ao longo de 90 anos. 90 anos, 90 anos mais ou menos. Dizendo que Deus revelou aos seus servos, hein? Para no Inário número 5 já Deus mudou de ideia. Entendeu? Deus revelou aos seus servos, nós devemos permanecer nos ensinamentos dos nossos primitivos irmãos. Mas aqui no Inário número 5 eles perverteram. Mas mesmo assim ainda continua dizendo que Jesus Cristo é parte inerente de Deus. Está entendendo? E o terceiro ponto de doutrina está dizendo que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Olha aqui, Você não seja cego, tá? Vou mostrar para você. Quem sabe você ainda não conseguiu ler, né? Possuindo ele, portanto, duas naturezas, a divina e a humana. Ora, se Deus está falando que quem crê nele tem a vida eterna, acabou a conversa. Acabou a conversa. Entendeu? Temos que permanecer na palavra dele. Agora, o que você está manifestando, associando boas obras à nossa salvação? Você cita o apóstolo Paulo, que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Então presta atenção. Vamos analisar esse versinho, pedacinho por pedacinho. Paulo fala da seguinte maneira, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. A palavra graça já está dizendo muita coisa.
A palavra graça, meu querido Edivaldo Oliveira, significa um favor que nós não merecemos, entendeu? Não é um sistema religioso, uma organização religiosa com CNPJ e tudo, que dizer que um sistema religioso, tá? Onde tem homossexuais, ladrões, mentirosos, hipócritas, gente envolvida com os filhos do demônio lá, né? Que faz sinaizinhos aqui, é a graça de Deus, isso aí é uma infâmia. A graça de Deus é o próprio Deus que fez o homem e veio entre nós. Pagou na cruz do Calvário os nossos pecados e nos dá a salvação eterna pela confiança naquele sangue derramado. Por isso Paulo diz, né? Porque pela graça sois salvos, um favor que nós não merecemos. Sois salvos, verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Salvação é aqui e agora. O verbo ser está flexionado no presente do indicativo. Você conhece um pouquinho da língua portuguesa, não é, filho? Então, ele está dizendo, Paulo, nesse verso, está dizendo que a salvação das nossas almas não é futura. É aqui e agora. Ou você tem ou você não tem. Se você confessa a sua salvação, como eu confesso a minha salvação, filho, fique sabendo, estou salvo por toda a eternidade. Entendeu? Se você não é capaz de confessar isso, ou você confessa uma salvação condicional, quer dizer, se eu for firme e fiel, eu vou entrar, você está danado, seu fim é um inferno. Tá? Ou você tem a salvação, ou você não tem a salvação. Pela graça sois salvos, depois fala, ó, e por meio da fé, é através da fé. O que é a fé? É a confiança. Jesus está dizendo que quem crê tem a vida eterna, e ele fala que ele morreu pelas nossas culpas, acabou a conversa. Ou você acredita ou você não acredita. Entendeu? Não vem com meia conversa para cima de mim. Cascata. Cascata. Tá? Dizer que acredita no Senhor Jesus. Você está mais para crente no São Tiago. O teu Deus é o São Tiago, não é o Senhor Jesus. Aliás, aproveita, ele é Deus para você? Hein? O Senhor Jesus é o seu Deus? Ou não? Quem é o seu Deus? Eu pergunto para você, quem é o seu Deus? Explica para mim direitinho. Tá? Quem é o seu Deus? Para mim, o Senhor Jesus é Deus que se fez homem e habitou entre nós, conforme ensina a palavra de Deus. Agora, você fica aí por aí falando que você é servo de Deus, que você é servo de Deus. Que Deus, qual Deus? Explica para mim que Deus é esse. Que os apóstolos não se apresentavam como servos de Deus. Na saudação, você vê que eles falam, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Deus nunca está sozinho, está sempre associado ao nome do Senhor Jesus. E quando eles se apresentavam como servos de alguém, eles se apresentam 13 vezes, pode conferir, como servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Como servos de nosso Senhor Jesus Cristo. E se apresentam como servos de Deus, com o nome do Senhor Jesus associado por 5 vezes. 13 vezes se apresentam como servos do Senhor Jesus. E 5 vezes, né? Como 5 ou 7 agora, está meio atrapalhado nessa parte, como servo de Deus e do Senhor Jesus. O nome de Deus nunca anda sozinho no Novo Testamento. Quer saber por quê? Vou explicar para vocês novamente. Já falei e vou falar novamente. Porque os homens mataram, estupraram, fizeram isso em praça, queimaram em praça pública, roubaram os bens das pessoas, desde o começo da história da humanidade. E estão fazendo isso até o dia de hoje. Entendeu? E a congregação também, como servo de Deus, nos últimos 70 anos, matou almas, assumindo o lugar do próprio Deus, que só Deus tem poder para matar a carne e a alma. E a congregação, pondo-se no lugar de Deus, matando almas. Está entendendo? Então, ó, vamos voltar ao verso, tá? Que eu já estou viajando, hein? Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
por meio da confiança. E isso não vem de vós. O que é que não vem da gente? É a salvação. Não vem da gente. Não adianta você querer produzir a sua salvação, que não vai adiantar nada, meu filho. Não vem de você. Abre a sua mente. Não vem de você. Você pode ser um Papa Francisco, uma Madre Teresa de Calcutá. Para mim, olhando para você, o seu testemunho pessoal, eu posso dizer, nosso irmão Edivaldo Oliveira, que coisa maravilhosa, aquele irmão é um santo de Deus, entende? Mas isso sou eu, cara. Quem sou eu? Um miserável pecador como você é um miserável pecador e não se deu conta disso. Ainda não se convenceu disso, porque a sua mente foi manipulada para pensar de uma outra maneira. Não vem da gente, meu filho, a salvação. É dom de Deus. Abra o dicionário da língua portuguesa. Vai ver o significado da palavra dom. Dom significa dádiva. Dom significa presente de Deus. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus para o homem. E se você não receber isso como um presente de Deus para a sua salvação, você vai parar no inferno. Não tem outra solução e não tem outro destino para a sua alma. É inferno direto. Entendeu? Vamos lá, vamos ver os versinho como ele fala. Ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é presente de Deus, presente de Deus. Depois ele fala categoricamente, não vem das obras. Está entendendo, meu filho? Não vem das obras. Não vem das obras. Você pode fazer o que você quiser, doar os seus bens para os pobres, morrer até para a salvação da sua alma. Não vai adiantar nada, porque não vem de você. Você não consegue produzir obras para a sua salvação. Tá? Por que razão? E Paulo explica. Para que ninguém se glorie, entendeu? Se para a salvação, presta atenção, rapaz, que é isso? Que conversa mais sem vergonha, falando em obras para a nossa salvação. Presta atenção, se para salvar a minha alma, eu preciso apenas dar uma moedinha de 10 centavos, de 5 centavos, que eu desprezo moeda de 5 centavos. Eu não quero nem saber. Uma moedinha para um necessitado, um indigente na rua. Se para salvar a minha alma basta fazer isso, é obra. E eu posso me gloriar. Se eu entrar na glória de Deus, porque eu dei uma moedinha de 5 centavos para um indigente, e você não deu, eu posso me gloriar. Dizer, olha, eu estou aqui na glória de Deus, e porque eu fiz. Eu dei uma moedinha para um indigente. Olha o Edivaldo lá, está no inferno, porque o Edivaldo não deu uma moedinha de 5 centavos para um indigente. Ele está lá no inferno, estou aqui porque eu fiz. Você nunca leu na Bíblia que o Senhor fala, a minha glória eu não dou a outra? Entendeu? Ele não faz isso, a glória é dele. Ele é o autor da nossa salvação. Não é você que, com o seu esforço, com as suas muletas de boas obras, firmeza, fidelidade, igreja, batismo, que você vive confessando por aí, e nem confessar a sua salvação você confessa, pode salvar você. Leia o Romanos 11, capítulo 6. Ó. Eu vou ler para você aqui, ó, está vendo a Bíblia aqui? Ó. Vou ler aqui Romanos, capítulo 11, verso 6. Assim, ó, se é por graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11, 6. Se é por um favor imerecido, já não é por obras. Porque se eu, fazendo alguma coisa, eu tenho direito à minha salvação, então já não é graça. Eu fiz. É isso que Romanos 11, 6 está dizendo. Se é por graça, já não é por obras. Do contrário, graça já não é mais graça. É claro.
Não é preciso ser muito esperto para entender isso. Se é por obras, já não é graça. Por quê? Porque você fez. Então você tem direito à vida eterna. Olha, ainda ele continua citando lá, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Depois diz, porque somos feitura dele. O que é feitura dele? O que é isso? O que significa isso? Significa que quando você crê, de fato, você nasce de novo, você nasce de Deus, é uma nova criatura, é um filho de Deus. Essa é a feitura dele, é o que Paulo está dizendo. Confere com o Evangelho de João, que diz assim, veio para o que era seus, capítulo 1 do Evangelho de João, veio para o que era seus, os seus não o receberam. Mas depois diz, olha, preste atenção, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Foram feitos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos do que é? É o que Paulo está dizendo, somos feitura dele. Quer dizer, nascidos de Deus. E como filhos, nós temos um crescimento. Nós nascemos crianças diante de Deus. E vamos crescendo, amadurecendo. Quando você é uma criança, você acha que o mundo todo vive ao teu serviço, para servir você. Você só pensa em você, você quer tudo para si. Como criança, quando você vai crescendo, e vai se tornar, amadurecendo, e você vai aprendendo que você não deve viver para você. Você deve se doar, você deve fazer, você deve se realizar. É isso que Paulo está dizendo no verso 10. Porque somos feitura deles, criados em Jesus Cristo. É o que eu estou dizendo, implica numa criação, num crescimento. Você vai tomando posse das verdades de Deus e vai crescendo no conhecimento de Deus, né? Criados em Jesus Cristo para as boas obras. Por quê? Você tem o Espírito de Deus habitando em você, e você, pela leitura dos ensinos das Escrituras e pela ação do Espírito Santo na sua pessoa, você vai crescendo para as boas obras. Então, as boas obras não é a razão e motivo da nossa salvação. As boas obras são consequências da nossa salvação. As boas obras acompanham a nossa salvação. É como a árvore e o fruto. A árvore não é as boas obras e o fruto a salvação. Entendeu? A árvore é a fé, é a salvação pela fé. Os frutos são as boas obras que aparecem na vida do cristão. E não podia ser diferente. Abra lá o livro de Efésios, capítulo 20, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. São 9 frutos. 9 frutos não, 9 virtudes. O resultado da ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo para habitar nele. E esse Espírito Santo que habita no verdadeiro crente, na vida dele, vai aparecer o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? São as virtudes. As virtudes, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes vão aparecer na vida do cristão conforme a necessidade. A necessidade de que o amor de Deus apareça, o amor de Deus vai aparecer na vida dele, ali no testemunho dele. A necessidade de fé, a situação exige, necessita de uma pessoa que tenha confiança na palavra de Deus, no seu poder. Esse crente verdadeiro, o Espírito de Deus que habita nele, vai manifestar a virtude da fé. Entendeu? Então é isso.
não é diferente. O processo que te ensinaram manipulando a sua mente, o processo que te ensinaram é fazer para receber. E é o contrário disso. É você receber pela fé o Espírito Santo mediante a fé. E aí as coisas vão acontecer na sua vida. Tá bom? Então essa é a verdade da palavra de Deus. O que acontece, meu amigo, é o seguinte, que esse ministério, através do ocultismo praticado nos últimos 50, 60 anos, perverteram a nossa doutrina e abandonaram o ensino do Senhor Jesus e abraçaram a doutrina de Tiago. Tá? Tiago, lá em 2, 14, 16, que fé sem obras é morte, ele não está contradizendo o ensino do Senhor Jesus, que você encontra no Evangelho de João, e que eu mostrei a você em 20 versos, que nada tem a ver com boas obras. Tá? Tiago está dizendo que a verdadeira fé tem como consequência as obras. Aquele que o Espírito de Deus habita nele, o que vai aparecer na sua vida são obras maravilhosas, que vão acontecendo. Filho, presta atenção, onde eu piso a planta do meu pé, maravilhas acontecem, tá bom? Maravilhas acontecem. Eu ia indo com a minha esposa para comprar pão na padaria, e tinha um homem dentro de um açougue. E o Senhor me fez saber, esse homem vai vir te agredir. Viu? Fez a minha esposa saber também que esse homem vinha para cima de nós para fazer uma agressão. E ela escondeu-se atrás de mim para proteger a barriga dela, porque ela estava grávida da minha filha, entendeu? Se escondeu atrás de mim. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos fez saber, tá, que aquele homem viria nos agredir. E eu parei surpreso com essa revelação que Deus me fez saber. E o homem saiu de lá um gigante, viu? Veio correndo em nossa direção. E eu levantei a mão assim e disse, olha, Satanás, entre você e eu tem um muro, chama-se Jesus Cristo. Você não vai atravessar. Mas ele atravessou. Vai chorar aqui no meu peito pedindo perdão por aquilo que ele queria fazer. Tá? A carne passou, o espírito mal não passou. Tá? Não passou. Tá bom? Eu outro dia aí fui descendo aqui a avenida e eu vi uma mulher sentada e 4, 5 irmãos, nossos irmãozinhos, ali olhando para ela, deram-lhe um copo d'água e eu perguntei o que está acontecendo. E eles disseram para mim, está passando muito mal, ela está passando muito mal. Eu fui, fica aí, não saia daí, eu fui correndo pegar meu carro. Voltei, botei a mulher dentro do meu carro e fui levá-la para o pronto-socorro. No caminho perguntei para ela, falei, filha, você acredita no Senhor Jesus? Ela disse que sim. Eu falei, então ponha-se em comunhão com Ele, que eu vou fazer uma oração. Dirigindo o carro, orei a Deus. Vocês não aprenderam que oração é só de joelhos? É isso que você aprendeu? Que a gente não pode orar pelas criaturas? Porque as criaturas orar pelas criaturas é dar pérolas a porcos? É isso que você aprendeu, não é não? Então eu orei por ela. Orei para o Senhor abençoá-la. E levei ela para um socorro. Quando cheguei lá, ela já estava bem, ela foi atendida, né? Normalmente eles exigem a permanência da pessoa junto ao lado do paciente. Deixaram embora porque ela estava bem, né? Ela foi embora, ela ficou lá, né? Passou os dias, eu vou descendo aqui a avenida, uma moça chegou perto de mim, olha, eu queria lhe agradecer o que o senhor fez pela minha mãe. Eu olhei para ela, não sei quem é. Falei, eu não sei quem é sua mãe. Aí ela contou essa história para mim. Falei, minha mãe está agradecida porque ela tinha problemas com demônios e o Senhor libertou a minha mãe. Libertou a minha mãe dos demônios. Entendeu? Quer dizer, quem está andando com Deus na face dessa terra, onde ele pisa a planta do seu pé, as maravilhas vão acontecendo, filho. Milagres vão acontecendo. Entendeu? Mas por quê? Mas fizeram uma inversão de valores. Tiago não está dizendo que fé sem obras é morte, que a salvação é por meio de boas obras. Não está dizendo nada disso. Nenhum dos apóstolos, tá? E Tiago, esse da Bíblia, ele não foi apóstolo. Tá? Pelo contrário, presta atenção. Quando foi para escolher um apóstolo para substituir Judas, o traidor, ele nem sequer foi cogitado o nome de Tiago, irmão do Senhor.
Ele não foi apóstolo, ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Está entendendo? Então, nenhum dos apóstolos, e esse Tiago também, escreveu o que quer que seja que contradiga o ensino do Senhor Jesus. Não, mas agora vocês aí com essa conversa mole aí, perverter a doutrina da salvação, colocando boas obras, né, para a nossa salvação, que não somos salvos por boas obras. Você leu o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e você vai ler que ali você lê uma doutrina de salvação condicional. Para você se salvar, você precisa fazer alguma coisa. Por que disso? Por que isso aí? Porque o Senhor Jesus veio na dispensação da lei. E nós, a igreja, vive na dispensação da graça. Você não sabe o que é, nem o que é dispensação, porque esses camaradas que estão mentalizando você e pregando no púlpito falsas doutrinas, não sabem também o que é dispensação de Deus para os homens. Não sabe se examinasse com cuidado a Bíblia e procurasse aprender o que a Bíblia diz, acabariam descobrindo o que são as dispensações de Deus. Aliás, há muitos dias atrás eu disse a você, para compreender isso, o que é a dispensação de Deus, eu mandei que você lesse, examinasse um vídeo que eu tenho, as dispensações de Deus, para você entender o que Deus muda, a maneira como ele se relaciona com a humanidade. Entendeu? Não é que Deus mude o seu propósito. O propósito de Deus para o homem é a salvação eterna. Ele quer nos, na sua glória, para tanto, para tal efeito, para esse resultado, ele muda a dispensação, ele muda a maneira como ele se relaciona conosco. Como você, o pai, fazia com você. Que você, quando era menino, ele se relacionava com você de outra maneira, de uma maneira. Quando você se tornou rapazinho, seu pai começou a exigir de você algumas coisas mais. E agora, como homem feito, como chefe de família, a sociedade exige de você outras coisas. Assim, Deus com o homem, no Éden, quando Deus criou o homem, Deus tratava ele de uma maneira diferente. Ele falava com o homem cara a cara. Essa dispensação é conhecida como a inocência. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele foi expulso do paraíso e passou a guiar-se pela sua própria consciência, porque ele tinha conhecimento do bem e do mal. Não mudou a dispensação? Não mudou. Deus tratava com o homem face a face, falava com ele todos os dias, já não falou mais. E aí o que aconteceu com Adão e Eva representavam a humanidade inteirinha. Lá para frente, o que aconteceu? Deus escolhe um homem chamado Abraão, e a esse homem Deus abandona toda a humanidade para tratar com o homem na sua descendência. É conhecida como a dispensação abraâmica, a dispensação de Abraão. Mudou a maneira de Deus se relacionar com a humanidade? Claro que mudou. Ele abandonou a toda a humanidade para se relacionar com o homem e sua descendência. Aí chega o tempo de Moisés, lá no Monte Horebe, né? Deus muda novamente a dispensação, a maneira dele se relacionar com a humanidade. No Monte Horebe, ele dá a Moisés a lei e as ordenanças, os 10 mandamentos e as ordenanças. Então, a descendência de Abraão, que eles se guiavam apenas pelos profetas e depois pelos reis, né? Eles agora tinham uma legislação, os mandamentos e a legislação toda resultante da revelação que Deus deu a Moisés no Monte Horebe. Mudou a maneira de Deus tratar a comunidade, que ali Deus estava tratando com a descendência de Abraão. Mudou. Eles não tinham a lei, agora eles passaram a ter a lei. A lei para governar as suas vidas. E aí veio o Senhor Jesus debaixo da dispensação da lei. E ele veio com uma doutrina de salvação condicional. Condicional, para se salvar, tinha que fazer alguma coisa. Os judeus o rejeitaram e mudou novamente a dispensação com o Pentecostes, que o Espírito de Deus estabeleceu a igreja de dois grandes grupos, judeus e gentios, estabeleceu a igreja. Está entendendo? É a dispensação da graça de Deus. E o Evangelho da graça de Deus é o Evangelho que você lê lá no Evangelho de João. Entendeu? Agora nós estamos na iminência da 7ª dispensação, que é a dispensação do milênio. Vai acontecer o arrebatamento da igreja, entende? E vai vir o milênio. 1000 anos com Cristo reinando e o diabo amarrado.
não mais vai tentar os homens. E a dispensação do milênio vai ter também uma doutrina de salvação. Mas é a doutrina da salvação pela graça de Deus no Evangelho de João? Sim, mas também condicional. Condicional. E o que você lê lá no capítulo 24 de Mateus, o julgamento final, que o Senhor Jesus vai separar os bodes das ovelhas, é no final do milênio. Mas o que você desconhece todas essas coisas, porque o ministério, esses ocultistas do ministério, o que eles fizeram? Eles pegaram os versos da Bíblia, jogaram tudo dentro de uma betoneira. Sabe aquela da construção civil? Que o cara vai lá, tem aquela máquina, o cara joga o cimento, pedra, areia, joga os baldes d'água, mistura tudo para fazer o concreto. Eles fizeram isso com os versos da Bíblia, numa grande confusão. E estão pregando, usando os versos da Bíblia para dar fundamentação às suas crenças heréticas e apóstatas das nossas doutrinas originais. Filho, é isso aí, tá bom? Nada de ficar com ódio, cheio de ódio, fazendo ameaças. Você está cheio de ameaças aí nos seus comentários. Tá? Só ameaçando. Cuidado. Filho, aqui não pactuamos com o diabo. Aqui não pactuamos com o diabo. Tá bom? Guarde bem isso daí. Comigo não, tá? Comigo não tem pacto com demônios, não, tá? Ó, um beijo no seu coração, tá bom? E mais calminha, tá? Não fica nervoso, não, tá? Agora eu também estou ficando nervoso. Eita, mas esse negócio de heresia, crenças diabólicas, ocultismo, reuniões secretas e tal. É complicado, né, filho? Tá bom? É complicado. Mexe com a gente, né? É a paixão. A gente não pode tratar esses assuntos apaixonados, sabe? Não pode, precisa cuidar de não se apaixonar. Para conservar o bom senso, né? Mas é o seguinte, eu estou vendo o seguinte, você com muitos comentários depreciativos à minha pessoa, né? Mentindo, caluniando, falsos testemunhos, acusações sem provas, cuidado, Jair e tal. Muitas ameaças com letras garrafais e tal. Sabe o que eu estou lendo nisso? É que você está perdendo os seus argumentos, tá? Está ficando sem argumentos. E aí, quando fica sem argumento, é complicado, né, filho? Tem que partir mesmo para estas coisas, tá bom? Ó, filho, fica em paz, tá? Ora um pouquinho, tá? Ora um pouquinho, mais calminha aí para responder as coisas que eu estou dizendo. Você está falando também, não sei alguém aí, você falou em batismo para salvação, que precisa do batismo para salvação? Não precisa, eu vou te mostrar novamente, tá? Apensa esse vídeo, né? Eu vou colocar aí no Face aí, se batismo tem alguma coisa a ver com a nossa salvação, tá bom? Um beijo no seu coração e me ama, tá? Nada de ficar babando pelos cantos da boca, tá bom? Porque eu te amo também. Você tem uma alma, eu entendo a sua alma como muito preciosa diante de Deus, tá? E você está no caminho da perdição eterna. E não sou eu que te condeno, não, hein? Não sou eu que te condeno, examina o seu coração. Examina o seu coração. Você vai ver que a sua melhor expectativa, filho, presta atenção, é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta, santidade absoluta, e que vai julgar você com a justiça dele, a santidade dele, e que ele deu uma salvação para a sua alma, um presente, que você conquista, recebe pela confiança naquele sangue derramado. E você está rejeitando isso. E está atrás da boca de homens. Vai perecer no fogo do inferno mesmo. Fica na paz de Deus, tá? Deus, tá? Sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, meu precioso e querido irmão, agora nos próximos minutos, eu vou apresentar os 70 pontos heréticos da Congregação Cristã do Brasil, tá bom? Então, veja, eu recomendo que você faça pausa no vídeo, né? Examine aquilo que eu estou explicando em cada um desses pontos heréticos, confira na sua Bíblia aquilo que eu estou dizendo,
E se você não concordar com alguma coisa, né, ou tiver alguma dúvida, por favor, no comentário deste vídeo, coloque ali o seu comentário, sua pergunta, tá? Que eu teria o maior prazer de explicar para você, tá bom?
Então, meu querido, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando nas Escrituras Sagradas quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? Que estão aqui, ó, né? No final do nosso cenário, e mostrando a fundamentação delas dentro da Bíblia. Divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+, né? Vamos compartilhar esses vídeos, né, para que a nossa Irmandade conheça o Evangelho e salve suas almas. E se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se inscreva no meu canal. Tá? Se nesse esforço, nesse empenho, conquistarmos a salvação de uma alma, nós seremos ricamente abençoados, né? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.